Desde o alvorecer da civilização, as pessoas têm olhado para os céus, as estrelas e oráculos misteriosos na tentativa de vislumbrar o futuro. Reis consultaram astrólogos, imperadores empregaram adivinhos e homens e mulheres comuns ansiaram por alguma garantia sobre o que está por vir. No entanto, a maioria dessas previsões era vaga, ambígua e frequentemente esquecida quando falhava. O que faz as profecias da Bíblia se destacarem é a sua clareza. Elas não falam apenas em generalidades, elas falam em especificidades, nomeando cidades, governantes e eventos com detalhes tão precisos que a própria história os confirmou. Pense bem, em um mundo onde até os melhores premonitores não conseguem prever o mercado de ações de amanhã, a Escritura contém palavras ditas, séculos antes, que se desenrolaram exatamente como declarado. Estas não são suposições vagas sobre algo grande acontecendo um dia, são anúncios concretos gravados em pedra antes que os eventos sequer ocorressem. Por exemplo, um profeta ousou proclamar que uma poderosa cidade comercial seria reduzida a escombros e varrida para o mar. Outro previu que um dos templos mais magníficos da Terra seria desmantelado pedra por pedra. Séculos antes do nascimento de Cristo, uma passagem descreveu seu sofrimento, traição e sepultamento com uma precisão assustadora. Tais afirmações levantam uma questão que não podemos ignorar. Se essas coisas realmente aconteceram como foram preditas, então o que isso diz sobre a confiabilidade do restante da Escritura? As profecias não cumpridas sobre o retorno de Cristo, sobre o juízo, sobre a restauração, ainda estão à espera no horizonte da história? Esta jornada que estamos prestes a empreender não é apenas uma caminhada por textos antigos. É um confronto com evidências. Isso nos desafia a perguntar se a mão que moldou a história ainda está guiando o futuro. E talvez a pergunta mais pessoal de todas: se a profecia é tão precisa, o que isso significa para as nossas próprias vidas hoje? Algumas profecias são abrangentes, estendendo-se por séculos e impérios. Outras são surpreendentemente precisas, focando em detalhes que parecem pequenos demais para importar, até que se desenrolam na história. Em Zacarias X11, 12 e 13, o profeta descreve ser avaliado em 30 moedas de prata, o preço de um escravo comum sob a lei israelita antiga. Ele, então, joga o dinheiro na casa do Senhor, para o oleiro. Na época pode ter soado enigmático, até simbólico, mas séculos depois tornou-se uma realidade arrepiante. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, concordou em trair seu mestre por exatamente 30 moedas de prata. Mateus 26:15. Quando o remorso o dominou, ele atirou o dinheiro no templo. Os sacerdotes, considerando-o contaminado, usaram-no para comprar um campo de oleiro como local de sepultamento para estrangeiros. Mateus 27:7. Nesta única sequência de eventos, cada detalhe da profecia de Zacarias foi cumprido. O valor, o cenário e o uso final do dinheiro. O que torna esta profecia tão poderosa é que nada disso estava sob o controle dos discípulos. As ações de Judas, as decisões dos sacerdotes e a compra do campo do oleiro foram escolhas independentes. Contudo, todas convergiram perfeitamente com palavras ditas 5 séculos antes. Isso nos mostra que Deus não é apenas soberano sobre nações e impérios, mas também sobre as menores decisões e as mais sombrias traições. Quando recuamos e olhamos para todas essas profecias cumpridas, a queda de Tiro, a destruição do Templo de Jerusalém, o servo sofredor de Isaías, o nascimento em Belém, a queda da Babilônia, o renascimento de Israel, as visões de impérios de Daniel e até as 30 moedas de Judas, vemos um padrão consistente demais para descartar.
Estes não são palpites de sorte. São impressões digitais, divinas na história, e isso nos deixa com um pensamento sóbrio. Se as profecias que pareciam impossíveis já se tornaram realidade, e quanto às que permanecem? A Escritura fala do retorno de Cristo, de um julgamento final e da vida eterna. São apenas metáforas, ou são as manchetes de amanhã, esperando para serem escritas. O mesmo Deus que previu a ascensão e queda das nações, também promete que Jesus retornará e que todo joelho se dobrará diante dele. A questão não é se Deus manterá sua palavra. A questão é como responderemos quando ele o fizer. Imagine uma cidade tão rica e segura que parecia intocável. Essa era Tiro, a joia da costa fenícia. Seus portos fervilhavam com o comércio, seus navios transportavam corante púrpura e madeira de cedro pelo Mediterrâneo, e suas imponentes muralhas tocavam o próprio mar. Historiadores como Heródoto descreveram sua prosperidade, e geógrafos como Estrabão maravilharam-se com suas defesas naturais. Tiro não era apenas uma cidade, era um símbolo de orgulho, riqueza e realização humana. Contudo, séculos antes de sua queda, o profeta Ezequiel declarou uma mensagem arrepiante. Tiro não resistiria. Ele falou de muitas nações atacando como ondas implacáveis, de muralhas derrubadas, torres destruídas e as próprias pedras da cidade atiradas ao mar. Ezequiel 26. Para os ouvidos das pessoas, deve ter soado absurdo. Afinal, Tiro havia permanecido invicta por gerações. A história, porém, se desenrolou exatamente como Ezequiel proclamou. O rei Nabucodonosor da Babilônia sitiou a cidade continental por 13 longos anos. Quando ele finalmente rompeu as defesas, os habitantes haviam recuado para uma fortaleza insular a meio quilômetro da costa. Por um tempo, pareceu que a profecia havia falhado. Mas séculos depois, Alexandre, o Grande, chegou. Determinado a não ser resistido, ele fez algo extraordinário. Derrubou os restos da Tiro continental e usou os escombros para construir uma enorme calçada que se estendia mar adentro. Com essa ponte terrestre improvisada, seus exércitos arrastaram torres de cerco e catapultas pela água, romperam as muralhas e destruíram a fortaleza insular. As palavras de Ezequiel foram cumpridas à risca. As pedras e madeiras de Tiro foram literalmente lançadas ao mar. Hoje, as ruínas de Tiro são visíveis, seus outrora poderosos portos cheios de areia. Sua ilha, agora permanentemente conectada ao continente pela calçada de Alexandre. Estudiosos e arqueólogos apontam para isso como um dos mais impressionantes cumprimentos da profecia bíblica na história. O que antes parecia invencível foi reduzido a pó, porque nenhuma fortaleza pode resistir aos propósitos de Deus. E assim, Tiro, a cidade orgulhosa que pensava nunca poder cair, tornou-se um conto de advertência. Quais são as fortalezas em nossas próprias vidas que consideramos inabaláveis? A história nos lembra: o orgulho desmorona, a riqueza desaparece, mas a palavra de Deus permanece para sempre. No coração da antiga Jerusalém, erguia-se um edifício tão magnífico que viajantes e peregrinos ficavam maravilhados. O segundo templo. Herodes, o Grande, havia investido décadas de trabalho e recursos em sua expansão. Algumas pedras da fundação pesavam mais de 500 toneladas. Mármore branco polido reluzia sob a luz do sol, e ornamentos dourados refletiam um brilho visível a quilômetros de distância. Para o povo judeu, não era apenas um espaço sagrado, era seu orgulho nacional, sua identidade cultural e a própria morada de Deus. Então imagine o choque quando Jesus, passando por esta grandiosa estrutura com seus discípulos, proferiu palavras que soaram impossíveis. Vês todas estas coisas? Em verdade vos digo
que não ficará, e que pedra sobre pedra que não seja derrubada. Lucas 21:6. Para seus seguidores, a afirmação era impensável. Como poderia um edifício tão monumental, tão profundamente enraizado na vida judaica, desaparecer? Contudo, em uma única geração, o inimaginável tornou-se realidade. Em 70 d.C., as tensões entre judeus e romanos explodiram em uma guerra em grande escala. O general romano Tito, filho do imperador Vespasiano, sitiou Jerusalém com 4 legiões. De acordo com o historiador judeu Flávio Joséfo, a fome assolou a cidade tão severamente que as famílias se voltaram umas contra as outras em desespero. Violência, inanição e caos reinavam. Quando os romanos romperam as muralhas, o templo tornou-se o campo de batalha final. Apesar das ordens iniciais de Tito para poupá-lo, a estrutura foi incendiada. O ouro dos santuários internos derreteu e escorreu entre as pedras. Soldados gananciosos separaram os blocos maciços, pedra por pedra, para recuperar o metal precioso. Exatamente como Jesus havia dito, não sobrou pedra sobre pedra. Esta não foi uma predição vaga, foi específica, verificável e testemunhada, tanto por amigos quanto por inimigos. Historiadores romanos e Joséfo registraram a devastação em detalhes arrepiantes. O templo, outrora uma maravilha do mundo, desapareceu completamente. A lição é sóbria. Mesmo as mais impressionantes conquistas humanas não podem garantir segurança. O templo simbolizava a permanência, contudo, desmoronou. E em sua queda vemos um aviso. Em que depositamos nossa confiança hoje? Edifícios, instituições ou nossas próprias realizações? A história nos ensina que apenas a palavra de Deus permanece inabalável quando todo o resto desmorona. Séculos antes de Jesus, se quer andar pelas estradas empoeiradas da Galileia, o profeta Isaías escreveu uma passagem tão vívida, tão assombrosa, que muitos a chamam de Quinto Evangelho. Encontrada em Isaías 53, ela descreve não apenas o caráter, mas o próprio sofrimento de um homem. Sou-se de um homem que suportaria os pecados de outros. Considere estas palavras. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Isaías 53:3. Escrita aproximadamente 700 anos antes de Cristo, esta profecia esboça um retrato que se alinha com a vida de Jesus em detalhes surpreendentes. Isaías fala de alguém que seria transpassado pelas nossas transgressões e esmagado pelas nossas iniquidades. Isaías 53:5. Contudo, quando Isaías escreveu isso, a crucificação nem sequer havia sido inventada. E ainda assim ele previu uma figura que seria ferida, transpassada e sobrecarregada, não por seus próprios crimes, mas pelos pecados de outros. Quando Jesus foi pregado na cruz, suas mãos, pés e lado transpassados, a profecia ecoou palavra por palavra. Alguns céticos argumentam que os escritores dos evangelhos moldaram suas narrativas para se encaixarem nessas predições, mas a arqueologia fornece uma forte refutação. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto, em meados do século XX, confirmou que os escritos de Isaías precediam Jesus, em séculos. Esses manuscritos, intocados desde antes do nascimento de Cristo, contêm Isaías 53 exatamente como o temos hoje. Em outras palavras, ninguém poderia tê-los editado após a crucificação. A profecia vai ainda mais longe. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Isaías 53:7. Nos evangelhos, Jesus comparece diante de Pilatos e não diz quase nada em sua própria defesa. Silencioso, inocente, submisso. Isaías também previu seu sepultamento.
Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Isaías 53:9. Jesus foi crucificado entre criminosos, mas sepultado no túmulo de José de Arimateia, um homem rico, novamente exatamente como predito. As implicações são impressionantes. Ou Isaías tinha uma máquina do tempo, ou foi inspirado pelo Espírito de Deus. Jesus não apenas correspondeu acidentalmente a essas descrições, ele as encarnou plenamente. Ele carregou o peso do pecado humano, cumprindo uma profecia que revela não apenas o que ele sofreria, mas por que sofreria. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53:6. Isso não é mera literatura, é amor escrito na história, um amor que sangrou, que suportou a injustiça, que transformou profecia em salvação. 7 séculos antes do nascimento de Jesus, o profeta Miqueias apontou para um lugar improvável. Não uma cidade real, não um centro cultural, mas uma pequena aldeia, quase esquecida, Belém. Miqueias 5:2 declara: Mas tu, Belém Efratá, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti me sairá aquele que será governante sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esta não foi uma predição geral. Miqueias até especificou Belém Efrata para distingui-la de outras cidades com o mesmo nome. Deus estava restringindo a um único ponto no mapa. Pelo raciocínio humano, Belém não deveria ter importância. Jerusalém era o centro religioso, Roma detinha o poder político, e até Nazaré, onde Jesus cresceu, era maior. Contudo, Deus escolheu a humilde aldeia onde o rei Davi outrora pastoreara ovelhas. O paralelo é impressionante. Assim como Davi emergiu da obscuridade para se tornar o grande rei de Israel, assim também o Messias surgiria deste lugar negligenciado, como a profecia encontrou a realidade, através de um decreto imperial. César Augusto, o primeiro imperador romano, emitiu um censo em todo o império, exigindo que as famílias se registrassem em suas cidades ancestrais. Para José, um descendente de Davi, isso significava retornar a Belém com sua noiva, Maria, embora ela estivesse em avançado estado de gravidez. O que poderia ter parecido mera papelada burocrática em Roma, colocou em movimento o exato cumprimento da palavra de Deus. E assim, em um estábulo nas margens da cidade, Maria deu à luz Jesus. A ironia é poderosa. Quando o rei Herode perguntou aos sumos sacerdotes e mestres onde o Messias nasceria, eles responderam sem hesitar, em Belém, citando a profecia de Miqueias, Mateus 2, 5, 6. Até os inimigos de Jesus conheciam a predição. Contudo, eles não compreenderam a humildade com que ela se desenrolaria. A lição aqui é atemporal. Deus frequentemente opera através do pequeno, do comum, do negligenciado. Belém nos lembra que a grandeza nem sempre nasce em palácios ou é celebrada em manchetes. Às vezes, ela chega discretamente, em lugares que o mundo despreza, mas o céu se lembra. Se houve uma cidade que parecia eterna, foi Babilônia, conhecida por suas muralhas imponentes, seus lendários jardins suspensos e sua riqueza inigualável. Babilônia era o orgulho dos antigos impérios. Em seu auge, simbolizava a conquista humana, poder e domínio. Para as pessoas de sua época, Babilônia parecia intocável. Contudo, os profetas Isaías e Jeremias declararam algo impensável. Babilônia não apenas cairia, mas se tornaria uma ruína desolada, um lugar onde ninguém mais viveria. Isaías 13, 19, 20. Jeremias 51, 37. A história conta como isso aconteceu. Em 539, o rei persa Ciro lançou uma estratégia audaciosa. Segundo Heródoto,
seu exército desviou o rio Eufrates, baixando o nível da água, para que as tropas pudessem marchar diretamente sob as muralhas da cidade. Naquela mesma noite, Babilônia foi tomada sem resistência significativa. O poderoso império desmoronou em um único golpe. Desse ponto em diante, Babilônia nunca mais recuperou sua glória anterior. Outros governantes tentaram reavivá-la, mas a cidade gradualmente decaiu, reduzida a pó e silêncio, exatamente como os profetas haviam predito. A arqueologia hoje confirma a extensão de sua desolação. Babilônia jaz em ruínas no atual Iraque, seus outrora poderosos palácios reduzidos a tijolos quebrados. Até mesmo as tentativas modernas de reconstruir falharam. Saddam Hussein, nos anos 80, despejou milhões na reconstrução de partes da Babilônia. Ele até inscreveu seu nome em novos tijolos, ecoando o orgulho de Nabucodonosor. Contudo, seus planos terminaram em ruína, deixando para trás fragmentos inacabados. As palavras de Isaías ainda permanecem: nunca mais será habitada. Será habitada, nem nela se morará de geração em geração. Isaías 13, 20. O que é impressionante é que esta profecia não era sobre uma derrota temporária, mas sobre a extinção total. A maioria dos impérios deixa para trás cidades que continuam de alguma forma. Roma ainda prospera, Atenas ainda respira história, mas Babilônia, a maior de sua era, está em silêncio. É um lembrete de que nenhuma conquista humana, por mais imponente que seja, pode durar mais que os decretos de Deus. A queda da Babilônia foi mais do que história política, foi uma declaração espiritual. O orgulho pode construir muralhas que tocam o céu, mas quando Deus declara um fim, essas muralhas desmoronam. E talvez a pergunta para nós seja esta: que Babilônias estamos construindo em nossas vidas? Estruturas de orgulho, ambição ou poder, que acreditamos que durarão para sempre. Poucas profecias cativam, tanto a imaginação quanto a visão de Ezequiel do vale de ossos secos. No capítulo 37, o profeta vê um vale desolado, cheio de ossos sem vida, quebradiços e espalhados. Então Deus lhe pergunta: filho do homem, poderão estes ossos viver? Ezequiel 37.3. O que se segue é uma visão de restauração, ossos se juntando, tendões e carne se formando, e o fôlego enchendo os corpos, até que eles se levantam como um vasto exército. Deus explica: estes ossos são toda a casa de Israel. Eu vos trarei de volta à terra de Israel. Ezequiel 37, 11, 12. Por séculos, isso parecia impossível. Em 70 b.C., Roma destruiu Jerusalém e espalhou o povo judeu pelo mundo. Por quase 2000 anos, Israel deixou de existir como nação. Judeus viviam na Europa, Ásia, África e além, frequentemente como minorias, muitas vezes perseguidos, e sempre ansiando por sua pátria. Para os forasteiros, a visão de Ezequiel deve ter parecido uma metáfora poética, não um futuro literal. Mas a história mudou após os horrores do Holocausto, no qual 6 milhões de judeus foram assassinados. A comunidade internacional reconheceu o direito judaico a uma pátria. Em 14 de maio de 1948, Israel declarou independência e, contra todas as probabilidades, a nação renasceu. O hebraico, uma língua que estivera dormente por séculos, foi revivido como um idioma vivo. Ondas de imigrantes retornaram de todo o globo: Europa, norte da África, Oriente Médio e, mais tarde, até Etiópia e Rússia. O deserto começou a florescer com agricultura moderna, tecnologia e cidades prósperas. O que antes era uma terra estéril tornou-se novamente uma nação viva e pulsante. Muitos historiadores chamam isso de um dos eventos mais notáveis do século XX. Para os crentes, é também um dos mais claros cumprimentos modernos de profecias antigas.
As palavras de Ezequiel não eram apenas imagens espirituais, elas encontraram expressão literal no renascimento de uma nação que havia sido descartada pela história. E, contudo, esta história não é apenas sobre geopolítica, é sobre a fidelidade de Deus. Contra todas as probabilidades, contra séculos de dispersão e sofrimento, Israel se ergue novamente, como Ezequiel profetizou. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. Ezequiel 37, 22. Quando vemos o mapa do Oriente Médio moderno, não estamos apenas olhando para fronteiras e tratados, estamos olhando para a profecia cumprida diante de nossos próprios olhos. No livro de Daniel, a profecia assume a forma de sonhos e visões, imagens tão impactantes que permanecem na imaginação. Em Daniel 2, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, sonha com uma estátua colossal, uma cabeça de ouro, peito de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés parte de ferro e parte de barro. Nenhum de seus sábios consegue interpretá-la, até que Daniel explica que a estátua representa uma sequência de impérios, surgindo e caindo em ordem precisa. A cabeça de ouro, diz Daniel, é a Babilônia, o império do próprio Nabucodonosor. Depois dela virá um reino de prata, o Império Medo-Persa, que a história confirma ter conquistado a Babilônia em 539 a.C. Em seguida, um reino de bronze, identificado com a Grécia sob Alexandre o Grande, cujos exércitos varreram o mundo antigo com velocidade sem precedentes. Depois vem o reino de ferro, Roma, forte, implacável e dividido. A influência de Roma estendeu-se da Bretanha ao norte da África, deixando para trás estradas, leis e cultura que ainda moldam nosso mundo hoje. Séculos depois, em Daniel 7, a iconografia retorna, desta vez como bestas emergindo do mar, um leão, um urso, um leopardo e uma quarta besta aterrorizante com dentes de ferro. Cada uma espelha os mesmos 4 impérios, mas da perspectiva do céu. O que os homens viam como gloriosas estátuas de poder, Deus via como bestas vorazes, devorando os fracos. Impérios humanos podem parecer majestosos, mas são frágeis, violentos e temporários. O que é mais assombroso é que Daniel escreveu essas visões no século VI a.C., muito antes de a Grécia ou Roma terem ascendido ao poder. Historiadores reconhecem a estranha precisão dessas predições. Para os crentes, a explicação é clara. Daniel não estava meramente interpretando sonhos. Ele estava revelando o plano de Deus para a história. Mas as visões não terminam com bestas e metais. Daniel também vê um como o filho do homem, vindo com as nuvens do céu. Daniel 7,13. A ele é dada a autoridade e um reino que nunca passará. Jesus mais tarde adotou este mesmo título, Filho do Homem, para si mesmo, reivindicando o cumprimento da visão de Daniel. Enquanto impérios terrenos surgem e caem, a profecia aponta para um reino eterno, governado não por ferro ou bronze, mas pela autoridade do próprio Deus. A mensagem é tanto humilhante quanto esperançosa. Os poderes mais grandiosos da história são sombras temporárias. Somente o reino de Deus perdura.